Quem é genuinamente pró-liberdade defende até quem quiser expressar uma ideia contrária. E quanto mais barato fica obter informação, mais evidentes ficam os desonestos e autoritaristas. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A maioria, quando é questionada se apoia a censura, provavelmente diz que não, que é obviamente contra. Mas, na prática, quando alguém se sente ameaçado por ter dado certa opinião, ou quando julga ruim alguma tal opinião alheia, esquece o que respondeu e relativiza a liberdade de expressão sem o menor remorso. A liberdade de expressão é algo que todos apoiam de modo generalista, mas na prática, não. Depende da situação. Quem tem menos vergonha de parecer autoritarista, ao responder a essa pergunta a quem não conhece, tende a dizer que depende. Prefere a contradição em termos de defender liberdade de expressão com algum limite. Sempre tem um mas. Isso deixa um lugar pronto para uma controvérsia que alguém alegar. Funciona para tudo. Só discorda dessa incoerência potencial quem concorda com Thomas Sowell, que disse: quando você quer ajudar as pessoas, diga a verdade. Quando quer ajudar a si mesmo, diga o que querem ouvir. Para quem relativiza a liberdade de expressão, sempre tem um porém. Os limites da expressão são a propriedade alheia e quem é dono dela. Quem defende censura, na maioria das vezes, visa calar opiniões contrárias porque acha que assim protege o mundo. Com esse sentimento, não se importa se causa transgressão de propriedade, fraudes ou ameaça crível, nem que censura é algo necessariamente prévio, via regra, lei, estatal ou não. E geralmente, dentro dessa ignorância, vem acompanhado o xingamento de fascista, nazista, racista, etc., ignorando que fascismo e nazismo são originários do Estado forte e que racismo pode nem ter relação com o que foi expressado. É que, como tratam um simples interlocutor que apenas discorda como um oponente, dizem que ele ameaça a civilização, a sociedade, a bondade, a felicidade, etc., usando a tática de associar o que ou quem de quem não gostam a algo negativo. Quem quer impedir a expressão de opinião se considera superior em relação a quem discorda. A censura usa uma premissa falsa de superioridade moral, intelectual e até de infalibilidade. É por isso que censura raramente é defendida por quem é humilde, que, tendo ou não conhecimento maior, respeita quem pensa diferente. Geralmente, parte de quem se diz intelectual, entendido, autoridade no assunto, políticos e especialistas que já têm ou buscam um lugar na vitrine das vaidades. Eles ignoram quantidade, especificidade ou qualidade do conhecimento, que a opinião deve ser livre. E ainda, mesmo que alguma seja vista como ruim, já por muito tempo ou por muita gente, é bom que ela seja exposta exatamente para que seja rechaçada, já que é tão ruim. Eles também não são capazes de perceber as consequências da censura. Assim como uma ideia boa não precisa de obrigação, uma ideia ruim não precisa de proibição. Essas incoerências podem vir de qualquer lado. Esquerdista, direitista, saudosista ou futurologista. Todos esses concordam com o autoritarismo, assim como é a força estatal. Para eles, mesmo que não possam ser impedidas, opiniões contrárias devem ser proibidas e ponto final. Uma das consequências da censura é a subversão dos estímulos. Quando um pedófilo é censurado, ele não deixa de ter esse sentimento nefasto, continua a pensar igual, mas sem poder aparecer, se expressa sem ser visto. O fato de os raios ultravioleta matarem vírus, fungos e bactérias é que se baseia a analogia para dizer que é o sol o melhor desinfetante. Ele mata as pragas que só se proliferam às sombras. Existem diversos casos de governos autoritários que manipulam as informações e as notícias por meio da censura, alegando que só é verdade o que não merece ser censurado, mesmo que a realidade seja o contrário. Um bom exemplo metafórico é o anime Psycho Pass, em que há o sistema Sibyl que julga até o caráter das pessoas e ninguém pode questionar as classificações. Na primeira temporada, o episódio conta que os bandidos conseguem um capacete que permite burlar o sistema, possibilitando que pessoas cometessem crimes sem serem denunciadas. Esse regime baseado em reputação manipulada pelo comandante, ao ser burlado, destruiu a noção de certo e errado, incluindo a opinião sobre o próprio sistema Sibyl. Mas como se mantém o medo de punição, os autoritaristas conseguem manter a coibição. Defender e delegar censura por si só é absurdo, mas ainda ao fazer isso, se pressupõe que o censurador nunca erra, como se ele não fosse humano. E dos humanos sempre poderá haver teorias fracas e informações falsas. Mas sem críticas, ideias ruins ou erradas nunca seriam levadas à análise para que as boas sejam preferidas, para que a verdade fosse exibida e a vida de todos seja melhorada.
E mesmo que os censuradores estivessem certos, nada pode justificar de maneira ética a proibição de qualquer opinião. Um belo exemplo é a própria liberdade de expressão. Só pelo fato de haver gente ingênua ou desonestamente gostando de limitá-la, fica muito mais evidente que ela é tão importante ao ponto de ter que ser absoluta. Nós humanos sempre melhoramos, saindo das idades da pedra, do bronze e do ferro, porque sempre questionamos a melhor forma de usar os recursos, e não porque uma autoridade autodeclarada estabeleceu como fazer. O mais surpreendente hoje em dia, para quem acredita que há imparcialidade na imprensa, é ver os supostamente maiores inimigos da liberdade de expressão, os que mais esperávamos que a defendessem arduamente, os jornalistas, que repetem que a informação dos dois lados deve ser tratada de forma imparcial, aparecerem concordando com punições por conta de opinião. Fica evidente a incoerência. Às vezes a parcialidade é no quesito pessoal, às vezes ideológica. Depende do que se diz e de quem disse. Entretanto, não ser imparcial não é errado, mas desde que isso seja explícito. Ruim é ouvir que valorizam a isenção e evitam um conflito de interesses sem praticar o que dizem. Acreditar na imparcialidade da imprensa é ingenuidade, igual a acreditar que as premiações também têm. Quase todas elas nos dão noção melhor sobre quem premia do que o laureado. Alguns veículos têm quantidades de opiniões diversas mais distribuídas e outros mais concentradas dos que são contra ou a favor. Confluência ou alinhamento implica sempre um lado, e seja qual for, ser contra ou a favor de limitar a liberdade de expressão diz mais sobre o veículo do que sobre o tema em si. Quanto à liberdade de ideias, o correto é discordar sempre de qualquer restrição. A função do jornalismo não é opinar, mas como todos mantemos um viés de confirmação, escolhemos o mensageiro que também comenta os fatos e concorda conosco. Mas quando jornalistas ou políticos defendem restrição de certas opiniões e de certas pessoas, eles estão ajudando a piorar a qualidade das informações. Quanto mais informação livre houver, há mais chance da verdade estar em quantidade maior, porque nunca todos os mensageiros vão concordar em mentir sobre tudo nem do mesmo jeito. Apenas os desonestos querem que a profissão de jornalista seja exercida apenas por quem teve ensino superior, desde que o regulador das faculdades seja central. Um atestado de habilitação pode dar um indício do aprendizado, mas o que garante boa capacidade e idoneidade é a prática. No Brasil, ainda há jornalistas que defendem esse pré-requisito. Dos que não sabem que isso nasceu por determinação da ditadura Vargas é ingenuidade, mas dos que sabem é desonestidade. Os anos de chumbo aqui, sem tecnologia barata de difusão do conteúdo, foram tempos de muito cerceamento. Talvez, tirando a psicologia, o jornalismo é uma das atividades que mais personifica a expressão, ao relacionar fatos ao mensageiro deles. Os eventos apenas acontecem, o causador deles não é quem dá a notícia, e a controvérsia está nas consequências geradas por quem conta meias-verdades. E essa é a alegação dos autoritaristas de plantão para defender restrição seletiva. O problema é que cada um tem um viés. Aí voltaríamos à questão idoneidade. Há várias histórias de gente corajosa ao opinar. Um exemplo é o jornalista Gareth Jones, que denunciou a fome na blindada União Soviética, mesmo sendo sempre ameaçado de morte até ser assassinado pela polícia soviética. E também há os jornalistas corruptos que contavam uma narrativa conveniente ao governo em vez da realidade, como fez Walter Duranty, que ao invés de falar a verdade sobre a União Soviética, distorcia tudo para fomentar apoio ao regime. E ao contrário de Jones, teve uma vida luxuosa e até foi agraciado com o máximo do jornalismo, o Prêmio Pulitzer. Prêmios sempre dizem mais sobre os premiadores do que o premiado. O jornalismo é só mais uma profissão. Assim como a engenharia, pode haver erros e má-fé. A diferença é que na construção física é fácil concluir, mas da construção da narrativa, até a investigação pode ser prejudicada por desonestidade sustentada no corporativismo. No mundo todo, a mídia tradicional tem sofrido um choque causado pelas fontes descentralizadas de informação. Agora todos nós podemos captar, organizar e distribuir conteúdo. A tática tem sido difamar, xingando de blogueiro, porque tentam manter a ideia de que o que não está na imprensa sob concessão estatal não pode expressar porque não tem a sagrada classificação de oficial. É a velha prática do argumento da autoridade, para dizer que um é profissional e o outro é descredibilizado. Em contrapartida, as mídias descentralizadas ganham cada vez mais espectadores. O argumento para defender censura é o mesmo para qualquer arroba autoritário: proteger as pessoas da desinformação. Isso é velho, só ocorre por coerção porque nada que é bom precisa ser obrigatório.
E nada que deveria ser proibido, como respeito à propriedade, já não é apoiado, no mínimo para si mesmos. O verdadeiro anseio dessa turma pró-censura é ter o controle do pensamento. Na dúvida, melhor é sempre apoiar a liberdade e respeitar a propriedade. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Lucas Alves, revisado por Stanley Calderelli, narrado por Salander. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!